Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado. E o caso hoje vai ser bem rapidinho, porque não achei muita informação, porque né? Por isso que tá aqui no mini episódio. Então bora lá direto pro caso de hoje. O Carl Friedrich Wilhelm Grossmann, esse nome difícil, vocês já devem imaginar, é alemão. Ele nasceu em 13 de dezembro de 1863, na cidade de Neuruppin, que fica perto de Berlim, na Alemanha. E não se sabe muito sobre a infância e a juventude do Carl, apenas que ele levava uma vida muito nômade, né? Ele trabalhava bastante no interior, em fazendas, e ele teve vários trabalhos, trabalhou em fábricas de tecido também. E ele cresceu para se tornar um abusador sexual sádico e muito violento, que atacava mulheres e crianças. Então, quando ele era jovem, ele cumpriu pena de 15 anos de prisão, por ter acariciado uma menina de 10 anos e também pelo estupro brutal de uma menina de 4 anos que chegou a morrer após esse julgamento dele. E aí ele foi solto depois disso, ele chegou a servir na Primeira Guerra Mundial. Um dos trabalhos que ele teve durante a vida foi açougueiro em Berlim, mas muitas vezes ele não queria ficar trabalhando, então ele ficava pedindo dinheiro nas ruas e ele gastava o dinheiro dele com prostitutas. Então, ele alugou um apartamento que era miserável, assim, né? Era só aqueles que era só o quarto e a cozinha, né? Aquela coisa anos, né? Começo do século XX, num bairro decadente, vocês imaginam como é que era a situação. Isso num bairro pobre em Berlim, perto do terminal da ferrovia da Silésia, e ele era muito reservado e muito antissocial, então ele era odiado pelos vizinhos, não gostavam dele, ninguém gostava dele. Mas como ele pagava aluguel em dia, o proprietário acabava deixando ele ficar por lá. O apartamento do Carl tinha sido construído com uma entrada separada e por isso os outros inquilinos raramente viam ele, a não ser de madrugada, quando ele voltava para casa bêbado, geralmente acompanhado de outras mulheres, né? Então, ou prostitutas, ou mulheres que ele encontrava na rua, jovens que fugiam de casa, mulheres pobres. Então, ele atraía elas, dizendo que ele ia dar comida, ia dar abrigo em troca de sexo, ou ele pedia né, para elas limpar o apartamento dele, enfim, né? Aquela conversinha. E ao contrário, né, da vizinhança dele, ele tinha arrumado um jeito de ganhar dinheiro. Então, enquanto a Alemanha saía devastada da Primeira Guerra, com a economia arruinada e as pessoas passando fome, ele começou a vender carne fresca na rua, no mercado negro. Então, enquanto os vizinhos passavam dificuldades e não tinham quase nada para comer, o Carl parecia nunca ser afetado pela falta de comida. E o que era uma coisa muito estranha, porque ninguém sabia realmente de onde vinha essa carne que ele vendia. Então, eu imagino que vocês já devem estar pensando aí de onde vem, né? Nessa mesma época, também estavam sendo encontrados vários pedaços de corpos num canal da cidade de Berlim. Pedaços de corpos de mulheres que dificilmente eram identificados. E também a polícia sabia, né, que tinha alguém matando mulheres nessa região. Além disso, os vizinhos do Carl já eram acostumados a sempre ter som de briga no apartamento dele. Só que, né, nessa época as pessoas achavam normal, né, mulher ser espancada. Então, eles raramente faziam alguma coisa, assim. Eles escutavam mulheres gritando no apartamento do Carl e ninguém dava muita bola pra isso, assim. Era só mais um dia normal. E só que isso chegou num ponto insustentável em agosto de 1921, que o proprietário do apartamento, ele escutou aí muitos gritos, parecia que duas pessoas estavam lutando, né? Uma luta violenta, vindos do apartamento do Carl.
E era assim, uma mulher berrando histericamente e realmente chegou em níveis que ele achou... Imagina, né? Pra ele achar que realmente tinha algo errado, né? Ele chamou a polícia. E aí, quando a polícia chegou e bateu na porta, arrombou a porta, né? Eles encontraram uma mulher recém-assassinada. Algumas fontes dizem que ela estava na cozinha, outras que ela estava na cama, no quarto. Mas todos dizem que ela estava amarrada e sendo esquartejada pelo Carl. E aí as evidências recuperadas do apartamento sugeriam que ele tinha matado pelo menos 3 mulheres nos últimos meses, manchas de sangue, etc. E foram essas que ele acabou confessando ter assassinado. Ele tinha um diário e as declarações dele também revelaram que ele tinha usado essas mulheres sexualmente, né? E depois ele assassinava elas e vendia a carne como sendo de boi ou porco e descartava os restos, né, que ele não conseguia vender no rio, né, no canal que tinha lá em Berlim, que eram esses pedaços que estavam sendo encontrados pelas pessoas no rio. Não se sabe, então, quantas vítimas realmente ele fez. Algumas fontes também dizem que essa questão dele vender a carne foi meio que exagero da mídia na época, mas, né, os relatórios da polícia realmente dizem que ele estava se desfazendo dos corpos assim, então a gente acredita que tenha realmente acontecido isso. E aí um relatório de 1921 afirma que ele confessou cerca de 20 assassinatos em 20 anos. Outro relatório de 1922 afirma que ele admitiu ter matado apenas 4 mulheres, né? Aquela que foi encontrada no apartamento dele, mais 3 que teriam sido encontrado bolsa, mancha de sangue, etc. E outras fontes sugerem que ele matou até 50 mulheres que entraram no apartamento dele e acabaram sendo assassinadas e esquartejadas. Então, realmente não tem como saber, até pelo perfil de vítima que ele tinha, né? Que eram pessoas que não iam sentir falta, assim, né? As pessoas que já estavam morando na rua, prostitutas, então as pessoas realmente não se importavam com elas, né? E já não tinham contato com a família. Então, o Carl foi levado a julgamento e dizem que ele riu quando ele foi sentenciado à morte pelo tribunal. Ele foi levado a julgamento 1 ano depois que ele foi preso. E antes que ele pudesse ser executado, ele cometeu suicídio ao se enforcar em sua cela em 5 de julho de 1922, aos 58 anos. E o Carl Grossman ficou conhecido então como Jack o Carniceiro e também como ele é mais conhecido até hoje, que é o Açougueiro de Berlim. Então é isso, gente. Esse caso lembra muito o dos crimes da Rua do Arvoredo, né? Do José Ramos, ali em Porto Alegre. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro episódio do 1001 Crimes, foi sobre esse caso da Rua do Arvoredo. Não recomendo vocês ouvirem, porque eu não tinha ideia do que eu tava fazendo naquela época. Mas se vocês quiserem ouvir, fica aí o aviso de que realmente não é bom. A gente quer refazer, então, esses primeiros episódios pra, né, ter um trabalhinho um pouquinho melhor pra vocês. Mas fica aí, né? Teve esse caso em Porto Alegre em 1863, 64 e em 1920, então foi preso a versão alemã do José Ramos. Então, se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Lembre de deixar seu comentário também lá no nosso Instagram pra gente ler no episódio principal. E apoia o 1001 Crimes pra gente continuar aqui trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, muito, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.